Boa noite a todos. É um prazer vê-los nesse segundo dia do ciclo de conferências em homenagem ao centenário da revista Ordem, né? Tivemos um ótimo primeiro dia, tenho certeza que teremos também um excelente segundo dia, né? A palestra de hoje é com a professora Ana Jacó, que vai nos falar sobre o discurso psicológico na revista Ordem. Antes de passar a palavra para a professora, vou fazer uma breve apresentação. A professora Ana Maria Jacó Vilela, ela pertence ao quadro de docente da UERJ, no curso de Psicologia, também integra o corpo docente da pós-graduação em Psicologia Social da UERJ também, e coordena o Laboratório de História e Memória da Psicologia, chamada, carinhosamente, de CRIO-Psique, né? Ela é graduada em Psicologia pela UFMG, mestre em Psicologia pela FGV, a Getúlio Vargas, e seu doutorado foi na USP, em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano. Posteriormente, fez um pós-doutorado em História e Historiografia da Psicologia na Universidade Autônoma de Barcelona. Entre as suas filiações, gostaria de citar apenas, né, entre outras, a rede, ela é filiada à Rede Ibero-Americana de Pesquisadores em História da Psicologia, rede essa da qual ela participou da criação, e também filiada à Sociedade Interamericana de Psicologia e à Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia. Essa última, ela foi presidente. Na CRIO-Psique, pelo que eu já pude observar, a professora e os alunos dedicaram parte das pesquisas, de modo especial, pelo que pude perceber, a professora pode me corrigir, ao século XX, né, a um bom trabalho, né, de artigos, de produção acadêmica, em geral, tese, doutorado, dissertação de mestrado, sobre a história da psicologia no século XX, ou seja, nós temos aqui hoje uma pessoa muito bem gabaritada para tratar do assunto, sobretudo no foco que ela vai nos dar no que foi produzido na revista Ordem, né? Então, professora, passa a palavra. Se quiser fazer alguma correção ou adendo do que eu falei, pode ficar à vontade. Obrigada, Jefferson. Agradeço muito o seu convite, a possibilidade de estar aqui. Não, você apresentou direitinho. Eu costumo dizer que o recorte temporal das pesquisas que a gente realiza vai de 1808, a chegada de Dom João VI ao Brasil, até 1962, que é a data da lei que regulamentou a profissão de psicólogo e os cursos de psicologia. Mas a maioria das pesquisas, de fato, são sobre o século XX, né? Agora tem uma ou outra pesquisa com relação ao século XXI. Mas eu queria agradecer muito, então, já disse, a você e ao Centro Dom Vital por essa possibilidade de estar aqui conversando sobre um trabalho que eu desenvolvi já tem alguns anos, como eu disse agora mesmo para o Rodrigo, no tempo em que a revista Ordem ainda era exclusivamente em papel e muito difícil de ser encontrada, porque a gente pesquisou a revista na PUC, mas, como era uma revista muito antiga, ela estava em algum depósito da PUC para obras raras, então a gente tinha que solicitar que viesse a revista e tal. E pesquisamos também no Centro Vital as revistas que não encontramos na PUC. E aqui eu quero fazer um agradecimento público, já fiz várias vezes, mas queria fazer esse agradecimento público à Modesta, secretária do centro, que sempre foi atenciosíssima para nos ajudar a encontrar, a utilizar as revistas e tal, com maior cuidado e carinho. Bom, espera aí, como é que é mesmo? Compartilhar? Eita! Isso. É apresentação, apresentar a tela inteira, é isso. Compartilhar. Eita, eu não estou achando. Vai compartilhar uma janela. Isso. É mais adequado. Achei. Obrigada. Nada. Então,
O título dessa apresentação é o Discurso Psicológico na revista A Ordem. Como eu disse, isso é fruto de um trabalho que eu realizei já tem alguns anos, com auxílio de vários bolsistas de iniciação científica. Foi uma época muito frutífera no laboratório Clipsique, porque o fato de eu estar pesquisando uma revista católica, digamos assim, correu o mundo, e eu tive muitas pessoas interessadas na pós-graduação em pesquisa sobre a religião, sobre religião e psicologia. Então, foi uma época muito frutífera, da qual eu me lembro muito bem. Na época, a escolha do tema a pesquisa do discurso psicológico na revista Ordem, ocorreu por duas razões principais. Primeiro, pelo fato da cultura cristã ter se repousado em uma concepção de pessoa humana relacionada aos princípios da verdade, da vontade, da interioridade, sendo a interioridade um dos registros em que se pode reconhecer uma psicologização na cultura ocidental moderna. Então, a psicologia e religião, né, principalmente cultura cristã, tem sempre esse ponto de contato. O segundo motivo é a criação, na década de 50, mais especificamente 1953, do primeiro curso de psicologia do Brasil na PUC do Rio de Janeiro, né? Como todos nós sabemos, uma instituição católica. Como interessados na história da psicologia, esse ponto mereceu maior atenção ao constatarmos que não só o curso da PUC-Rio, mas outros 3 cursos criados em instituições católicas fazem parte dos primeiros cursos de psicologia no Brasil, criados antes da regulamentação da profissão de psicólogo e dos cursos de psicologia. Além disso, isso ocorreu 20 anos após um artigo publicado na revista A Ordem, considerado um dos motivos de fechamento do que teria sido o primeiro curso de psicologia no Brasil, em 1932. Explicando melhor a situação. As teorias psicológicas desenvolvidas nos países centrais começaram a ser apropriadas no Brasil, principalmente pelos médicos, ainda no século XIX, de forma autodidata. Por isso, o motivo do recorte que eu comentei no começo dessa apresentação com Jefferson, né, a data de 1808 como o recorte inicial das nossas pesquisas. Então, há um início de investigação experimental por esses médicos, seguindo o que se fazia no laboratório de Wundt, em Leipzig, na Alemanha. Entretanto, são poucos os aparelhos e pouca a sapiência sobre como operá-los. Gustavo Riedel, então, era diretor da colônia de psicopatas do Engenho de Dentro, hoje o Instituto de Convivência Nis da Silveira, estava muito impressionado com a nova ciência que ele havia conhecido nos Estados Unidos. Ele comprou, então, uma série de instrumentos para criar um possível laboratório de psicologia experimental na colônia. Uma forma muito brasileira de trabalhar. Comprou os laboratórios por orientação de Manuel Bonfim, que havia estudado na França, num laboratório importante que existia em Paris na época, mas não tinha ninguém que sabia mexer com os aparelhos comprados. O que resolveu a situação foi a chegada de um psicólogo polonês chamado Radetzky, no Rio de Janeiro, que foi imediatamente contratado por Gustavo Riedel para montar e dirigir o laboratório. Isso aconteceu em 1923. Nesses quase 10 anos seguintes, Radetzky foi cercado por intelectuais de várias formações, filósofos, advogados, médicos, interessados em aprender a psicologia. O conhecimento psicológico no Brasil, até então, era extremamente restrito. Basicamente, se restringia a alguns estudos de poucas teorias psicológicas nas escolas normais. Mas o sucesso de Radetzky e do seu grupo de discípulos foi tão grande, corroborado por publicações, presença na imprensa, cursos em instituições variadas, como a Faculdade de Medicina, como a Escola de Serviço Social do Exército, então, que levou a que, em 1932, o laboratório fosse desativado e, em seu lugar, se criasse o Instituto de Psicologia como órgão do Ministério de Educação e Saúde Pública.
Essa foto é uma foto do Jornal do Comércio, na data de inauguração do Instituto de Psicologia, né? Eles começaram, o Instituto de Psicologia assumia as funções do laboratório, realizar pesquisas, serviços de apoio às instituições de saúde do Rio de Janeiro, né? Mas, principalmente, a grande diferença é que ele teria uma escola superior de psicologia com a atribuição de criar um curso de formação de psicólogos profissionais. Esse curso começou no primeiro semestre de 1932. Lá no meu laboratório, no Núcleo Psique, a gente tem uma placa com a divulgação do curso, com as disciplinas que seriam dadas nesse primeiro semestre. É nesse contexto, então, bom, deixa eu falar quem são as pessoas. Esse barbudinho é o Radek, né? Ao lado dele está a esposa dele, uma polonesa que veio com ele. Esses homens são, eu não sei identificar todos, esse homem que está à direita é Jaime Grabois, que então era estudante de medicina. Os outros são nomes importantes da época, inclusive Euríalo Canabrava, que era um autor, que vai ser um autor da revista Ordem. Né? Essa outra mulher aqui é Lucília Tavares, é uma mulher sobre a qual a gente tem imensa curiosidade, conseguimos descobrir algumas coisas sobre ela, mas muito poucas. Ela era uma professora primária do Distrito Federal, que foi designada para aprender a tal da psicologia lá nesse laboratório coordenado por Radek. Então, uma grande curiosidade, porque uma moça de boa família, né, uma normalista, foi lá no começo dos anos 20 trabalhar no lugar de homem com uma disciplina, a tal da psicologia, sobre a qual ninguém sabia muito bem o que era. Mas, então, em junho de 1932, a Ordem publicou um artigo intitulado O Instituto Oficial de Psicologia. É um artigo não assinado, mas que se supõe ser de autoria de Tristão de Altair, de Alceu Amoroso Lima, né? Então redator-chefe da revista. O texto se refere à filosofia nova que vinha sendo introduzida no seio da sociedade cristã por arautos do comunismo e do sovietismo. Considera que, sob a capa de ciência pura, se está trabalhando ativamente no sentido de uma metafísica desastrosa, um mais crasso materialismo filosófico e moral. Mas o que parece pior, o laboratório não se prendeu aos seus limites, pois agora ambiciona criar uma escola brasileira de psicologia sob a chefia de um técnico estrangeiro. A responsabilidade, contudo, é do governo de Getúlio Vargas, por isso o aposto Instituto Oficial. Pois o governo Vargas está combatendo uma determinada corrente da psicologia, que chama de idealista, e propondo uma orientação naturalista da psicologia, que a maioria dos brasileiros repudia. Então, é uma crítica à psicologia materialista que estaria acontecendo no laboratório, né? Uma crítica ao governo Vargas por apoiar esta filosofia, né? Esta psicologia. Também aquelas acusações que são comuns na história brasileira, né? De comunismo, de sovietismo, né? E uma coisa que é muito específica aqui, que é essa xenofobia, né? Deixar a psicologia sob a chefia de um técnico estrangeiro. Então, não se sabe bem se por conta das pressões católicas expressas por esse artigo, ou das pressões médicas, que também aconteceram, porque os médicos também não achavam interessante a criação de uma área profissional que poderia ocupar uma parte daquele espaço que eles consideravam deles, né? O Instituto de Psicologia foi desativado 7 meses após sua criação. Depois que ele foi desativado, Radek e a sua esposa foram para a Argentina, depois para o Uruguai, criaram o primeiro curso de psicologia no Uruguai, e, enfim, passaram o resto da vida de ambos. Radek morreu na década de 50 e Alina Radek, sua esposa, na década de 80. Mas o interessante aí é que depois que o casal saiu do Brasil,
Jaime Grabois conseguiu que o Instituto de Psicologia fosse reativado, né, e colocado na Universidade do Brasil, como órgão suplementar da Universidade do Brasil. A gente pode dizer que não é a mesma coisa, mas com várias mudanças organizacionais ao longo do tempo, o atual Instituto de Psicologia da UFRJ é o descendente direto desse curso criado em 1932. Bom, esta aparente contradição entre a posição contrária à psicologia científica nos anos 30, seguido pela criação dos cursos de psicologia na década de 50, nos levou a indagar o porquê desse investimento católico institucional na psicologia. Assim, resolvemos pesquisar a revista A Ordem para acompanhar o desdobramento do pensamento católico a respeito da psicologia no período em questão. Foi necessário uma série de pesquisas, na medida em que a gente só conhecia esse texto do Alceu Moroso Lima, que eu não vou detalhar aqui, pesquisas versando sobre a criação da Ordem, sobre a criação do Centro Dom Vital, sobre os redatores-chefes da revista, etc. Enfim, entendemos que se a cultura, como conjunto de conhecimentos, crenças, hábitos, costumes de uma dada sociedade, é, em nosso caso, marcadamente cristã ou sincrética, como prefere Pierre Sanchis, no Brasil essa cultura deixou de ser englobada exclusivamente pela religião e se tornou fragmentada no sentido de Louis Dumont. Para esse autor, em sua análise acerca da constituição da ideologia do individualismo nas modernas sociedades ocidentais, a substituição do Estado religioso pelo laico decorre, dentre outros motivos, por exemplo, de mudança do modo de produção, pela emergência de um modo de pensar a vida dos homens através de uma díade conceitual, indivíduo e sociedades, entidades agora separadas e não mais englobadas. Assim, se entendemos que a religião católica permeia a cultura brasileira, portuguesa, porque ela vem de Portugal, era isso que eu ia falar, entendemos também que o estudo de grupos católicos específicos, como de intelectuais, pode ser significativo, pois se constituem polos organizadores da sociedade, produzidos e produtores de valores culturais. No caso que aqui nós propusemos a estudar, ou seja, os intelectuais reunidos no Centro Vital, nossa fonte de análise foi, então, a revista A Ordem. Nós levantamos todos os textos de 1920 a 1962 e classificamos a partir de critérios que eu vou chamar de muito abrangentes, classificamos aqueles que nós considerávamos como textos relativos à psicologia. Critérios muito abrangentes, porque, como eu acabei de dizer, somente na década de 50 a gente vai ter cursos de psicologia. Somente na década de 50 que a gente pode dizer que a psicologia, como uma disciplina científica, já se encontra institucionalizada no Brasil. Na década de 50, nós temos os cursos, nós temos revistas, nós temos associações, nós temos pessoas que ensinam psicologia, nós temos pessoas que querem aprender o que é psicologia, tudo aquilo que se convencionou chamar em ciência como uma disciplina consolidada. Então, antes disso, a gente tem uma psicologia muito restrita ao ensino. Nas escolas normais, como eu já comentei, também nas faculdades de filosofia e uma que outra faculdade. Por exemplo, desde a década de 1930, a gente tem ensino de psicologia na Escola Nacional de Educação Física, né? Que é uma das exceções da regra. Nós levantamos, então, tudo da revista Ordem, não só os artigos, mas notas, seção de livros, etc., porque observamos que nesses lugares a gente também encontrava informações relevantes, né? E procuramos trabalhar com alguns desses textos. O que eu vou apresentar aqui é alguns textos, alguns trabalhos que nos pareceram mais interessantes, né?
Uma coisa que é claro falar é que desde o começo, desde a década de 20, nos textos que citam a psicologia, os autores de A Ordem demonstram ter um bom conhecimento do que era publicado até então na Europa e nos Estados Unidos sobre a psicologia. Então, eles citam Wundt, que eu já falei aqui, Weber, Fechner, Titchener, Binet, Stuart Mill, Freud, Charcot, Pierre Janet, enfim, citam inúmeros autores muito relevantes nesses tempos. Todavia, é importante salientar salientar aqui a presença do Raimundo Farias Brito, principalmente seu livro A Base Física do Espírito, de 1912. Advogado de formação, católico convicto, filósofo, né? Com formação autodidata, como era comum no Brasil da sua época, Farias Brito foi um crítico ferrenho à psicologia que emergia nos países europeus, considerando-a uma psicologia sem alma, contrária à psicologia dos poetas, por seu caráter materialista e evolucionista. Principalmente esse livro aí, A Base Física do Espírito, são constantemente utilizados pelos autores de A Ordem como fundamento de seus discursos. Assim, o primeiro artigo que eu vou mencionar aqui é de Barbosa, é um artigo de 1929, em que ele vai falar sobre o problema da formação do pensamento. Ele centra sua argumentação contra a psicologia associacionista e o funcionalismo, analisando em detalhes como e onde se pode encontrar a base física do espírito. Aqui é importante salientar que a Farias Brito está chamando de base física, ou que a gente chamaria de base fisiológica, né? A fisiologia por trás ou junto com os processos psicológicos. Barbosa procura separar os fenômenos mentais que podem ocorrer paralelamente à vida física daqueles que ocorrem isoladamente. Raciocínios e volições claramente lhe parecem como isolados dos fenômenos físicos do cérebro, pois prescindem de imagens que poderiam ser consideradas como resultantes dos movimentos cerebrais. Não é? Então, você tem uma base física dos fenômenos psíquicos, que ele chama de consciência sensitiva, é o centro de convergência desse sistema, onde circulam as imagens vindo de fora. É o processo de sensação-percepção. Agora, pensamento, por sua vez, pertence ao campo da inteligência. Então, nesse campo não há base fisiológica, é um processo puro da inteligência. Nesse sentido, como ele está falando de consciência, da consciência como algo puro, Barbosa vai fazer uma ampla crítica ao funcionalismo como um modelo de psicologia que surgiu no final do XIX nos Estados Unidos, porque o funcionalismo analisa a consciência como fluxo, e um fluxo que pretende a adaptação ao ambiente. A consciência é sempre adaptativa. Essa é a grande crítica que se faz na psicologia ao funcionalismo, né? Essa questão, essa visão do ser humano como sempre adaptativo, mas a crítica que Barbosa faz é em outro sentido, é no sentido de se pensar na consciência como tendo uma vinculação concreta, portanto, sensitiva com a realidade. Hamilton Nogueira, né, um dos grandes nomes da criação da revista A Ordem e do Centro Dom Vital, ele escreve vários artigos sobre o mesmo tema, que são as curas. Eu peguei aqui só um, mas ele tem mais de um artigo sobre esse tema, que é as curas milagrosas de Lourdes à luz da medicina. Nesses artigos, ele vai discutir o quê? Ele vai discutir que existe sugestão, porque a grande questão, desde o final do XIX, desde os trabalhos de Charcot com a hipnose, o Charcot utilizava a hipnose para fazer sugestão, não é? Sugestão, inclusive, para levar à cura dos pacientes que ele tratava. Se há
aspectos que podem ser, se há enfermidades que podem ser fruto da sugestão, a maior parte ou uma parte delas tem que ser reconhecidas como cura milagrosas, que seria o caso de doenças orgânicas. A sugestão seria principalmente nos casos de doenças sem base orgânica. Outro artigo relevante é do Alceu de Amoroso Lima, nosso cristão de Ataíde, Traços de Psicologia do Povo Brasileiro. Isso aqui é importante a gente analisar com um pouco mais de detalhes. O pensamento do Tristão de Ataíde nesse texto reflete um pensamento que está presente na época, um pouco mais para trás, digamos assim, um pouco mais para final do século XIX, começo do XX, que bom, em primeiro lugar, uma coisa, existe, né, todos nós sabemos, o chamado pensamento social brasileiro, que versa principalmente sobre o que seria o caráter do brasileiro, né, as características psicológicas do povo brasileiro. Isso é uma tentativa de explicar o baixo desenvolvimento econômico, social, civilizatório do Brasil no final do século XIX, começo do XX, em comparação com os países europeus, principalmente com a nossa querida França, né, sempre o ideal do brasileiro, né, e é um pensamento, em sua maioria, extremamente conservador, porque atribui as características negativas, o baixo desenvolvimento do país e tal, à questão das populações negras e indígenas que habitam o Brasil e a inferioridade biológica dessas populações, né? Já no século XX, existem outras explicações para o caráter brasileiro. Uma das explicações refere-se ao clima, né? Ao clima das diferentes regiões do país. Então, a questão do calor, quer dizer, não é tanto pela biologia, mas o calor do Brasil faz com que as pessoas fiquem preguiçosas, não consigam trabalhar muito e tal. Então, nesse texto do Alceu de Amoroso Lima, ele procura estabelecer diferenças entre o homem do campo e da cidade, entre os homens das diferentes regiões, numa interpretação do homem como moldado não só pela hereditariedade, mas também pelas condições climáticas e geográficas, né? E aí ele inova com relação aos pensadores daquele momento, ao afirmar a importância da formação religiosa cristã nos traços psicológicos, né? E aí tem essa frase dele que eu acho que é muito importante. Ele fala da colonização lusitana, o como que ela propiciou a unificação de um grande território e criou uma religião, instaurou uma religião comum a todos, né? Outro artigo de interesse também, na década de 30, é o artigo do padre Neri, Possessão, Histeria e Êxtase. O padre Neri está respondendo diretamente a Arthur Ramos, um grande antropólogo dessa época, né, que tem vários trabalhos sobre os negros, principalmente por sua... Arthur Ramos estudou na Faculdade de Medicina da Bahia, então ele tem um grande conhecimento, via as publicações de Nina Rodrigues e tal, sobre os negros baianos. E é a partir disso que ele tem esse texto, A Possessão Fetichista na Bahia, que ele vai analisar o fenômeno da possessão no candomblé como um fenômeno de fetiche, né? E o padre Neri vai questionar Arthur Ramos e vai falar que não, a possessão demoníaca existe, o êxtase místico existe, e isso é diferente da histeria. Mais ou menos da mesma forma que o Hamilton Nogueira falou com relação às curas milagrosas. As curas milagrosas existem, embora tenha casos em que seja uma questão de histeria, né?
Esse outro artigo que nos parece interessante aí também é um artigo sobre Santo Agostinho e suas ideias em pedagogia e psicologia. Aqui a proposta de Santos é mostrar que aquelas novas ideias em pedagogia e em psicologia que estavam então surgindo, elas não são exatamente tão novas assim, porque elas estão presentes em outros autores da Igreja, como, por exemplo, Santo Agostinho, que vai tratar, segundo ele, no Confissões, tanto do desenvolvimento infantil quanto dos processos de introspecção, observação, comparação. Aqui a gente tem que apontar que Santos está falando de duas coisas ao mesmo tempo. Uma é a questão da educação, não é? A década de 30, desde 1926, a Igreja tem uma grande preocupação com a educação a partir do momento em que os profissionais da educação, no famoso manifesto dos profissionais de educação, pregam uma educação, uma escola laica, pública, gratuita para todos, etc. Mas, principalmente, a questão de uma escola laica. É com relação a essa proposta de educação que vem como retirando da Igreja uma de suas vertentes mais importantes, que é a educação dos novos cristãos, né? Que muito do que é publicado na Ordem na década de 30 se situa, né? No caso específico desse texto de Santos, há, então, essa crítica tanto a uma pedagogia laica, é o momento da escola nova, quanto também uma crítica ao behaviorismo, que é uma teoria psicológica, não sei o quanto que é conhecida por todas, é a teoria do reforço, do estímulo-resposta, resposta-reforço, né? Porque lhes parece que o behaviorismo propõe uma causalidade determinística que é contra a ideia do livre-arbítrio. Não por acaso ele está aí citando Santo Agostinho, né? No texto ele fala especificamente de Confissões, mas fala também do livro sobre o livre-arbítrio, né? Euria Lucanabrava, que eu mostrei na foto lá como um dos membros da equipe do Laboratório de Psicologia Experimental, ele tem um outro texto, Será a Psicologia uma Ciência Natural ou Cultural?, em que ele vai defender que a psicologia é uma filosofia. Antes de mais nada, é uma filosofia, seja ela teológica, científica, antropológica, o importante é que seja uma filosofia. Esse texto me chama a atenção porque, em 1913, exatamente em 1913, os filósofos alemães demandam ao Ministério da Educação da Alemanha para criar uma cátedra específica de psicologia, separada da cátedra de filosofia, porque a cátedra de filosofia, pelas condições da Universidade Alemã, a cátedra de filosofia estava sendo sempre ocupada por um psicólogo. Por quê? Wundt, que é considerado um dos fundadores da psicologia como disciplina científica, Wundt adquire um grande respeito, se torna um nome extremamente importante no mundo universitário alemão, e ele é quem indica os ocupantes. Ele ocupava a cátedra de filosofia em Leipzig, e ele é quem indica os ocupantes das cátedras de filosofia nas outras universidades. E ele indica as pessoas que ele forma em psicologia, né? Então, esse manifesto dos filósofos alemães é interessante para a gente apontar que, dependendo das condições culturais de determinados locais e tal, é a filosofia que busca essa separação formal da psicologia. Eu não posso deixar de citar Teobaldo Miranda dos Santos, que é um personagem muito presente na revista A Ordem. Ele tem vários artigos, eu vou falar de outros daqui a pouco. Aqui eu quero citar esse, em que ele faz uma apresentação da psicologia. O Teobaldo Miranda dos Santos ele tem vários artigos em que ele apresenta a situação atual de determinado tema, e sempre uma apresentação muito correta, muito adequada. Ele
ele se dedica mesmo a estudar os diferentes temas. Então, nesse artigo, ele vai falar que a psicologia tem uma unidade, apesar da diversidade teórica, e aí ele faz uma apresentação não muito grande, mas coerente, de várias abordagens psicológicas, desde do behaviorismo, que eu acabei de citar, do estruturalismo, que é a teoria da Gestalt, da fenomenologia, da abordagem psicanalítica, cateriológica e neotomista. E ele prevê, ele considera que ele apresenta a diferença e pontos comuns de todas essas teorias. E ele considera que tais correntes têm noções muito próximas dos postulados da psicologia tomista, como diferença entre vida cognitiva e apetitiva, distinção entre conhecimento sensível e intelectual, afirmação da unidade irredutível do espírito, negação do mecanicismo psíquico e da psicologia associacionista, psicologia como um ramo das ciências morais. Isso leva a concluir pela derrota da ciência experimental e pela consequente vitória da psicologia tomista. É lógico que nessas conclusões que ele toma, ele generaliza, porque, por exemplo, o behaviorismo não fala do espírito, nem nega o mecanicismo psíquico, muito antes, pelo contrário, ele o afirma, né? O Teobaldo, eu vou citar depois diversos livros que ele publicou, principalmente manuais para a formação de professores, e ele passa a adotar o pensamento neotomista, talvez por influência do padre Agostinho Gemelli, que é um importante psicólogo italiano que exerceu grande influência na psicologia na Itália e no Brasil também, né? No Brasil, ele exerceu muita influência por meio dos salesianos, que na década de 1950 criaram 4 laboratórios de psicologia experimental em diferentes cidades do Brasil. O Frei Damião Berge, ele já tem uma abordagem extremamente diferente, muito interessante, em 1939. Nesse texto, ele fala da importância da psicologia para o entender como o sentimento religioso produz determinados fenômenos psíquicos, não é? Então, a psicologia pode entender os fenômenos psíquicos que são derivados do sentimento religioso. Isso é muito interessante, porque a gente só vai ter alguma coisa dessa valoração da psicologia para entender a religião, né? A religião como objeto de estudo da psicologia, nos anos 50, através do padre Antônius Benco. Padre Antônius Benco é um religioso, é um jesuíta húngaro, que vem para o Brasil no começo dos anos 50, vai lá para o seminário jesuítico em Nova Friburgo, depois é chamado para coordenar o curso de psicologia da PUC. O curso foi criado em 1953, a partir de 1956 ele é conduzido pelo padre Benco. Eu não me lembro bem a data, mas eu acho que até final dos anos 60 é o padre Benco que fica coordenando o curso lá, né? E o padre Benco é um defensor da orientação vocacional, né, da testagem, a gente pode dizer, de candidatos ao seminário para avaliar se eles têm, de fato, vocação religiosa, né? Eu acho isso uma mudança no pensamento religioso a respeito da psicologia muito grande. O Barreto Filho publica uma resenha chamada Uma Psicologia Humana da Educação, que é uma resenha de um livro de Jaime Castiello, que havia sido publicado há pouco tempo. É um livro que tem durante muito tempo uma grande repercussão, porque é um livro de caráter humanista que atravessa, que vai além da Igreja cristã, da Igreja católica. É um livro que fala sobre a personalidade integral
e considera a Gestalt teoria um reencontro da psicologia moderna com os fundamentos do humanismo. É dessa psicologia que a Igreja Católica quer se aproximar. Mas não vai ser exatamente dessa psicologia que a Igreja Católica se aproxima. É muito, talvez, por influência do padre Benco, que eu acabei de citar, não é? Há uma aproximação muito grande dos católicos, a partir de final dos anos 50, mas principalmente dos anos 60, da abordagem de Carl Rogers, a chamada abordagem centrada no cliente. Essa vai ser considerada a abordagem humanista por excelência. Entretanto, a psicanálise também está presente na revista A Ordem, não é? Vai da década de 30 até a década de 50, a gente acha diferentes artigos, começando pelo último, que são 3 resenhas de livros de André Berge. Os livros de André Berge são Como Educar Pais e Filhos, em que este CF faz uma resenha muito elogiosa e sugere que leiam o livro, né? Em 1959, o livro Os Defeitos da Criança, 1958, o livro A Educação Moral e Afetiva, CF mantém os elogios, mas já critica o apego do autor à psicanálise, que está ultrapassada pelos avanços da ciência, e em 1959, o livro Os Defeitos da Criança aumenta o volume de críticas, considerando que Berge tem sido excessivamente fiel ao velho mestre de Viena. Parece não ter tomado conhecimento dos estudos mais modernos que invalidam, em parte, as teorias freudianas. Os únicos estudos que competem, vamos dizer assim, com a teoria freudiana são os estudos do behaviorismo. Então, fica sempre uma dúvida se CF está falando do behaviorismo. Ele diz ainda que o livro pode prestar bom serviço a pais e educadores que saibam se prevenir contra um certo materialismo filosófico do autor, mas que poderia ser um livro perigoso para aqueles que, com pouca cultura, não consigam isolar o joio do trigo. Parece, pois, que a psicanálise não é bem aceita e seu conhecimento deve ser restrito àqueles que possuem a ilustração necessária para discernir o que é válido ou o que não é válido. Teobaldo Miranda dos Santos publica 5 textos sobre o sonho. É muito interessante isso, porque são os textos em que ele vai num crescendo, ele apresenta inicialmente, como ele fez no outro artigo que eu assinalei antes, de que se trata a psicologia do sonho, que autores falam sobre o sonho, o que esses autores entendem como importância do sonho, né? Faz uma pequena crítica ao Freud, no sentido dos aspectos de haver uma correlação entre o estado afetivo da vigília e o conteúdo dos sonhos, prefere, nesse sentido, Janet, que considera que os sonhos são imprevisíveis, né? E são uma forma inferior de memória, digamos assim. E nos outros textos ele analisa se o sonho tem uma base somática ou psíquica, o sonho e sua relação com a memória e tal, né? E, por último, a gente tem uma resenha do livro do padre Antônio de Almeida Moraes, A Doutrina de Freud, e tem que tomar cuidado, porque a doutrina de Freud é o nome de vários livros entre os anos de 1910 até os anos de 1940. O mais famoso é o livro do Franco da Rocha, que é a primeira publicação brasileira sobre Freud, né, lá de 1912, se eu me lembro bem. Mas, com esse nome, o padre de Almeida Moraes destaca que ele pretende mostrar os limites da psicanálise
e o livro, então, é útil para aqueles que lutam contra a ignorância de alguns fósseis, para os quais as ideias de Freud ainda são a última palavra da ciência na explicação da religião, da moral e da sociedade. Isso é muito interessante porque é contrário, mais uma vez, ao Padre Benco. Padre Benco, quando ele assume a coordenação do curso de psicologia da PUC, em 1956, uma das primeiras coisas que ele faz é introduzir a psicanálise e convidar um psicanalista para dar aula de psicanálise no curso da PUC. Isso aqui não está na revista Ordem, mas eu achei interessante colocar aqui para complementar, como na década de 50 e 60, a gente tem uma grande mudança no entendimento católico sobre a psicologia, e a gente tem o Teobaldo Miranda dos Santos, que eu já citei 2 vezes aqui, e um outro autor também, Afro do Amaral Fontoura. Os dois são interessados em educação, os dois escrevem principalmente para as escolas normais. Afro do Amaral Fontoura escreve muito sobre didática e sobre sociologia, mas também tem livros sobre psicologia. Então, vejam a quantidade de livros, são manuais, são livros voltados para o ensino normal, né, o ensino nas escolas normais, para a formação de professoras do ensino primário, na época, né, tentando apresentar uma psicologia que é a psicologia que está nos principais manuais que existem até então. Então, é isso que eu queria apresentar aqui para vocês, destacando que a Igreja Católica passa de uma posição de rejeição à psicologia, vista como materialista e evolucionista, e de sentimento de ameaça, de perda de seu poder de educar as almas, para uma percepção das transformações da psicologia que se coadunam com seu modo de ver o homem. Assim, as conciliações são possíveis e é isso que ela vai tentar fazer nos diferentes cursos. Obrigada pela atenção. Bom, muito obrigado pela exposição, parabéns. Eu achei ela uma exposição muito rica, muito cheia de informação, né? Eu fiquei até surpreso da quantidade de artigos, de assuntos que a revista Ordem tratou sobre psicologia nesses anos, né? E também pelo levantamento que fez de artigos por década, né? Década de 30, 64 artigos, eu acho um número bastante expressivo. Então, parabéns, obrigado pela exposição. A gente vai ver, já tem um inscrito, 2 inscritos, acho que deve ter mais. Bom, eu tenho algumas perguntas, mas eu vou passar a palavra para os inscritos e depois, no final, eu retorno com um comentário. Tá? Então, eu queria passar a primeira palavra para o Chiquito. Por favor, Chiquito, fique à vontade. Eu queria cumprimentar a Ana Jacó por ter feito esse sobrevoo de 2 assuntos que me interessam muito e acho que tem muito a ver mesmo com a história brasileira, desse choque da psicanálise com a religião. E o artigo que ela atribui ao Tristão, que devia ser mesmo, que ele era muito militante nessa época, sim, nos anos 30, recém-convertido, estava com esse negócio muito... Aliás, o mundo todo tinha esse debate, né? Mas eu queria saber se você acha que seria cabível se essa resistência do Tristão, o redator da Ordem, editor da Ordem, a resistência em assimilar conhecimento psicológico e criar uma cadeira de psicologia, dizendo que isso ia afastar o homem da preocupação sobrenatural, se isso não estava equilibrado com a posição dos psicanalistas, pelo menos, que achavam que religião, o Freud é o que eu entendi dele, que religião é um sentimento de culpa, não é o problema do homem, e que isso só afastava o homem da sua real condição. Queria saber se você acha cabível esse equilíbrio. Ô, Chiquito, obrigada pela pergunta. Eu acho até possível, né, se você pensar em psicanálise.
Mas a psicanálise no Brasil, na época, era uma coisa praticamente inexistente, né? Você tinha uma meia dúzia de médicos interessados em psicanálise. Em 1929, se não me engano, pouquinhos anos antes disso, foi criada a Sociedade Brasileira de Psicanálise. Estou em dúvida se foi 26 ou 29, mas acho que foi 29. Foi criada a Sociedade Brasileira de Psicanálise. Havia tão pouco interesse, era tão pouca gente que a sociedade morreu logo depois, né? A psicanálise só vai mesmo se firmar entre nós lá no final dos anos 40, 1950. Nesse momento, o Tristão de Ataíde, obrigada por você concordar comigo que deve ter sido ele mesmo o autor desse artigo, ele estava falando da psicologia experimental. Era a psicologia experimental que amedrontava muito os católicos. Tem uma frase do Lourenço Filho, que eu ia, inclusive, mencionar aqui, não mencionei. O Lourenço Filho fala que, no final do século XIX, ia se criar o primeiro laboratório de psicologia experimental do Brasil, tá? Aqui no Rio de Janeiro. E que houve uma movimentação imensa contra a criação do laboratório, porque era impossível colocar as faculdades da alma para ser medidas por aparelhos experimentais. Então, essa é a grande questão, a questão da né? A gente está falando de pensamento, a gente está falando de percepção, a gente está falando de raciocínio, né? Que são aquele artigo que eu cito, pensamento, raciocínio, não tem base fisiológica, né? Mas a gente está falando que eles podem ser medidos. E como é que você vai medir aquilo que a religião considera que faz parte da alma, que é atributo da alma, né? Então, eu acho que é mais nesse sentido, e não no sentido da psicanálise mesmo. Tanto que esse último slide que eu apresentei, com críticas à psicanálise, já são críticas nos anos 50, quando, de fato, a psicanálise está se firmando entre nós. Tá? Espero ter respondido, Chiquito, ter orientado aí. Bom, antes de passar a palavra, deixa eu ver quem pediu a palavra. Bom, quem pediu a palavra, por favor, levante a mão de novo aí, virtual, para eu poder saber que eu perdi o nome da pessoa. Mas eu queria saber, assim, aproveitando a pergunta do Chiquito, o que na sua opinião, o Amoroso Lima, né, suposto e muito provável autor do artigo de 32, que disse ser o curso como seus integrantes como arautos do comunismo, ou algo do tipo, né? Seria uma leitura materialista que ele tinha sobre psicologia? Eu fiquei curioso para saber disso, se termo arautos, né? Pois então, eu acho duas coisas, porque a gente não sabe, né? Mas, enfim, a gente tenta inferir, né? Eu acho duas coisas. Por um lado, é essa questão do materialismo. Então, a gente tinha a União Soviética, né? A gente tinha a União Soviética se consolidando lá do outro lado do mundo, mas a divisão do mundo em dois grandes mundos, que vai se consolidar depois da Segunda Guerra Mundial, já estava começando ali, né? Então, por um lado, a questão da filosofia materialista por trás dessa nova psicologia, né? Por outro lado, não sei não, mas a questão do Radek ser polonês, entendeu? Ele estava lá, né? Lá perto da União Soviética. Eu acho que isso também pode ser, porque ele fala de estrangeirismo e tal, né? Ele fala de tudo isso. Mas isso é suposição, Jefferson. O Alceu Amoroso Lima, depois, ele muda, né? Ele era um cara muito culto e tal, e depois ele escreve livros sobre as idades do homem, que é um livro de psicologia do desenvolvimento extremamente interessante. Tá? Obrigado. Uriomar, por favor, Uriomar. Então, boa noite novamente, professora Ana. Obrigado pela exposição. A professora fez uma menção ao impacto bastante frutífero do Carl Rogers, sendo uma apropriação pelos católicos, né? Queria saber se a professora podia desenvolver um pouco mais esse ponto
Eu fiquei bastante interessado em saber mais, inclusive, quem sabe, quais pontos, né, da teoria centrada no cliente do Carl Rogers que dariam, digamos assim, uma aderência, quem sabe aí uma tradição de um pensamento neotomista que talvez estivesse mais enraizado, né, de alguma assimilação conceitual. Se a professora puder fazer uma menção a isso, eu agradeço. Obrigada, Oriomar. Vou tentar responder. Eu sabia muito Carl Rogers nos meus tempos de estudante e no começo da minha vida profissional. Depois a gente vai passando para outras coisas e tal, né, e abandona um pouco. E é muito estranho que, por exemplo, na minha formação, na minha graduação, a dominância era o pensamento rogeriano, né? E hoje em dia a gente praticamente não encontra mais o pensamento rogeriano aqui no Rio de Janeiro, né? Tem um centro de formação rogeriano, um único centro, que também é rogeriano, mas também trabalha com outras abordagens. Em suma, Rogers foi um pastor protestante, então acho que tem uma vinculação com religião logo de início. E ele, a teoria do Rogers é muito vista no contexto dos Estados Unidos como alternativa entre a psicanálise e o behaviorismo. Tá? Então, a psicanálise falando de inconsciente, falando que o homem não tem domínio sobre suas emoções, etc. e tal, né? E o behaviorismo falando que o homem é uma máquina. Então, são duas posições que são consideradas como muito desmerecedoras daquilo que faz o homem ser humano, né? Da dignidade do ser humano. Então, a perspectiva do Rogers é uma perspectiva que busca exatamente recuperar essa ideia do humano, tanto que ele é considerado dentro das perspectivas humanistas em psicologia, né? Ele não é o primeiro, mas ele é o que constrói uma teoria mais abrangente e mais difundida, vamos dizer assim, né? Ele constrói a teoria dele não pela teoria, quer dizer, ele não fala o que o ser humano é, ele fala como é que o terapeuta deve lidar com o cliente, por isso que é a abordagem centrada no cliente, né? E para o terapeuta lidar com o cliente, quer dizer, voltando, o behaviorismo, né? O terapeuta apresenta estímulos adequados ou apresenta reforços adequados para o paciente, para o cliente ter determinados comportamentos considerados adequados, né? Na psicanálise, o terapeuta escuta o que o paciente fala e interpreta. Tem uma coisa de fora que chega ao paciente. É isso que você está falando, quer dizer aquilo, né? Uma forma grosseira de falar. Na abordagem do Rogers, a forma de lidar com o cliente depende de características que o próprio terapeuta deve ter. Aí as características são congruência, o terapeuta deve ser coerente com ele mesmo, ele deve ser empático, ele deve ser capaz de se colocar no lugar do cliente e ele deve ter uma aceitação incondicional do cliente, né? Então, você pega aí, aceitação incondicional do cliente. Então, é como o cliente é como a pessoa é. Eu não vou mudar a pessoa de acordo com o que eu penso que é melhor, como eu interpreto que aquilo que ela está dizendo é. Eu vou entender a pessoa pelo que ela me diz que ela é, pelo que ela me traz dela, né? Então, isso representa uma mudança muito grande nas abordagens, né, na psicologia, e isso é que vai caracterizar esse chamado humanismo, essa compreensão do humano no ser humano. Voltando um pouco à ideia da renascença, da dignidade humana, esse tipo de pensamento. É mais ou menos por aí, Oriomar, espero ter deixado mais claro.
Bom, alguém tem mais alguma questão? Não vou fazer a pergunta novamente. Bom, professor, eu fiquei curioso, me chamou a atenção bastante, quando, primeiro, só um comentário passando assim, o artigo Traço da Psicologia do Povo Brasileiro, do Assomoso Lima, de 34, né, sobre raça, a diferença entre o homem do campo e da cidade, a questão religiosa, me lembrou, não sei se foi, pelo que eu li, o Ser Buarque de Holanda, Raízes do Brasil. Me lembrou isso, né? A formação do povo brasileiro. O livro é 2 anos depois do Buarque, né? 36. Né? Não sei se você já pensou se conhece a obra, se já pensou nesse paralelo, ou se eu estou um pouco divagando aqui agora e fazendo uma comparação não justa. E a segunda coisa é sobre psicologia atomista. Esse tema apareceu com Teobaldo, menor do 38, e eu percorrendo aí o mundo na internet, eu estou percebendo que essa vertente, se é que pode falar assim, da psicologia atomista, está de novo em voga. Eu quero saber se isso realmente é uma vertente da psicologia, ou se já foi, ou se tentaram fazer com que fosse. Se ela podia comentar alguma coisa sobre isso. Tá? Obrigado pela atenção. Olha só, eu nunca pensei... Obrigada a você, Jefferson. Você, de fato, é muito atento. Obrigada mesmo. Eu nunca pensei em comparar o Alceu Moroso Lima com o Sérgio Buarque. Eu pensei mais em outros autores, como, por exemplo, o Francisco Oliveira Viana, tá? Que fala dessa questão do clima. Tem um livro do Oliveira Viana, que é Povos Meridionais do Brasil, tá? E ele fala de sertão, ele fala de mar, ele fala do mineiro, do nordestino. Então, eu achei muito mais próximo disso aí. Mas, por outro lado, eu concordo com você, eu só não tinha feito essa relação, porque os 3 grandes livros de 30, 40, né, que é o Casagrande Senzala, o Raízes do Brasil e o Formação Econômica do Povo Brasileiro, do Brasil, do Caio Prado Júnior, eles são considerados a finalização desse ciclo de pensamento social brasileiro, né? Daqueles autores que se dedicam a estudar quem é o tal do brasileiro a partir de pressupostos parecidos, às vezes extremamente distintos, né? E o Sérgio Buarque de Holanda ele faz muito essa comparação entre os diferentes grupos que habitam as diferentes regiões do Brasil. Então, nesse sentido, ele está próximo do Alceu também. A outra questão é a psicologia atomista. Olha só, na psicologia, a gente não considera que exista uma psicologia atomista. A psicologia atomista é decorrência do pensamento de São Tomás e faz parte da teologia atomista, digamos assim, né? Mas a gente não pode deixar de reconhecer que ela teve um grande papel, principalmente na Itália, por conta do Agostinho Gemelli, que eu citei aqui, né? Mas eu citei, eu acho que eu citei. E teve um papel importante no Brasil no começo meados dos anos 50, começo dos anos 60, por aqueles laboratórios que os salesianos trouxeram para o Brasil. Os salesianos trouxeram um laboratório, vamos ver, tem um que eu sempre esqueço. Um foi para Lorena, no interior do estado de São Paulo, outro foi para São João del Rei, no interior de Minas, outro foi para Campo Grande, que era o interiorzão do Mato Grosso, né? E outro foi para uma cidade do interior de São Paulo, que eu nunca lembro qual é, né? Então, veja só, eles trouxeram essa coisa moderna e tal, que praticamente não existia no Brasil na época, e trouxeram para cidades do interior, né? Eu conheço trabalhos sobre o efeito desses laboratórios, principalmente em Lorena e em São João del Rei, que mostram, enfim, a grande importância, inclusive, para o desenvolvimento econômico dessas regiões, né? Agora,
Então, a gente teve a psicologia tomista institucionalizada aqui, porque esse era o pensamento. Você mantém uma parte do estudo das faculdades da alma, mas, ao mesmo tempo, você atualiza esse estudo com as ferramentas mais modernas que foi possível. Isso, nos anos 50, uma mudança muito grande dentro da igreja, por conta, inclusive, da atuação de Pio XII. Há uma situação importante, o Congresso Internacional de Psicologia Aplicada, né, foi realizado em Roma em 1956, eu acho, meados aí dos anos 50. E o Papa Pio XII recebeu os congressistas e fez um discurso falando da importância da psicologia aplicada no mundo de hoje, né? Então, você tem uma mudança da igreja muito importante aí nessa época. Agora, o que você está vendo na internet de hoje em dia sobre a psicologia tomista, isso está muito ligado ao investimento, principalmente pentecostal, com a psicologia. Tá? Aí já não é uma coisa muito católica, não, é uma coisa mais dos evangélicos. É interessante isso, mas é uma coisa mais dos evangélicos. Tá? Tem formação em psicologia tomista, tem essas coisas todas. Interessante isso. Não é? Interessante, curioso, parece um contraponto a alguma coisa, eu não saberia dizer, parece uma oposição, contraponto a outro tipo de vertente da psicologia. Pensando assim, mas... Hoje em dia, a gente tem a grande discussão de psicologia e religião hoje em dia não é com a religião católica, é com os evangélicos. É uma grande discussão hoje em dia. Formação de pastor evangélico, entendeu? Ou melhor, não é de pastor evangélico, é de psicólogo cristão. Né? Nossa. Complicado. Nossa mesmo. Nossa, digo eu. Em psicologia, eu sou apenas um observador. A minha área é outra. Bom, uma pergunta, instigação, um comentário de algum presente na nossa sala virtual aqui? Não? Hein? Não se arrependa depois. Bom, tá mudo, Chiquito? Tá mutado. Eu acho que a surpresa seria ao contrário, se não tivesse havido um enorme choque da moral cristã, da ideologia cristã, com uma ciência que vinha dizer que não existia culpa, que redimensionava todo esse negócio de culpa, se trombando com uma cujo primeiro metade do século XX era muito na base da culpa da moral de costumes, né? Sexo era pecado e acabou. Sim, com certeza. Então, não é? Então, isso não podia deixar de se trombar. Como é que você vai discutir sexo? Não tem que discutir, né? Pois é. Perfeito. Muito bom, bem. Gente. Eu tenho que jantar. Então, só para finalizar a palestra de hoje, eu gostaria... Bom, a Ana Flávia, né, como ela colocou uma pergunta, eu vou colocar aqui, depois a gente termina com essa pergunta da Ana Flávia e eu sigo com uma considerações rápidas finais e a gente termina. Como diz no chat, a Ana Flávia Barbosa HC pergunta: boa noite, professora, belíssima pesquisa. Por acaso, encontrou algo sobre a psicologia analítica de Jung nos artigos? E como você consegue fazer uma relação entre os estudos junguianos e o cristianismo? Oi, Ana Flávia. Obrigada, querida. Olha só, que eu me lembre, não encontrei nada, não. Tá?
como eu comentei, não, foi antes de começar a apresentação. Essa pesquisa eu fiz já tem bastante tempo, né? E o Jefferson foi me catar para falar sobre ela, então eu tive que recuperar algumas coisas, mas especificamente sobre Jung, não me lembro, não. Pode ser que ele esteja citado principalmente pelo Teobaldo Miranda dos Santos, quando ele fala de sonhos, porque o Teobaldo lista um bando de gente, mas, na verdade, eu não tenho mais segurança. Não tenho segurança para te falar sobre isso. Teria que recuperar o material para poder te falar. Eu não sei te falar com clareza sobre relação entre os estudos junguianos e o cristianismo. O Jung se baseia nas religiões para construir a teoria dele, mas ele se baseia principalmente nas religiões orientais. Mas eu não sei o suficiente sobre Jung para te responder sobre isso. Tá? Me perdoe, fico te devendo essa. Bom, então, para finalizar, eu só queria registrar, né, o professor Rodrigo Xavier, que é diretor aqui da Casa Dom Vital, o presidente do Dom Vital, né, o Renato Beneduzzi, me enviaram uma mensagem que tinham que se ausentar, né, eles agradecem a professora e parabeniza. A Ana Flávia acabou de agradecer a sua resposta, e a Juliana Santos, que também ela vai palestrar aqui no ciclo em algum momento, porque a data agora me escapou, ela agradece e acho muito interessante a palestra, né? Eu, por mim também, e pelos demais, acredito eu, a gente agradece muito a sua palestra, né, é muita coisa, eu sou, né, viciado em anotação de palestra, eu não tenho muita coisa aqui, a gente fica interessado, até leu ao seu, né, e o Teobaldo, mas vou ter um tempinho para entrar no site da Biblioteca Nacional e dar uma lida neles, fiquei realmente curioso. E é isso, agradeço muito, agradeço a todos os presentes, né, desejo a todos uma ótima noite, né, e passo para a Ana Jacó só para agradecer e fazer um comentário final. Eu quero agradecer demais a você, Jefferson, que fez o contato, agradecer ao Centro Dom Vital, ao pessoal que participou, está participando aqui. Espero que a gente tenha outras oportunidades para dialogar, principalmente depois dessa excelente notícia que a Ordem vai estar toda online para facilitar a nossa vida. Obrigada, gente. Que bom, gente. Então, semana que vem, dia 9, palestra Jackson de Figueiredo, fundador da Ordem, né, com o professor Flávio Lemos Alencar, né, as inscrições estão no site, espero vê-los por lá, e temos mais aí outras 8 palestras, né. Então, muito obrigado, boa noite a todos, fiquem com Deus, tchau, até a próxima. Boa noite. Tchau, tchau.